Fala, meus jovens! No vídeo de hoje eu vou mostrar para você a melhor forma de fazer otimização no Facebook Ads. Eu vou revelar um hack aqui, então, cara, de verdade, eu te garanto, fica até o final que você nunca mais vai ficar perdendo tempo para fazer otimização e não vai conseguir entregar resultado para o seu cliente. Com isso daqui que eu vou te ensinar, cara, já era, confia em mim. Eu tenho certeza, quem ficar até o final depois vai me agradecer muito e, inclusive, vai deixar aqui nos comentários. Então, já se inscreve aqui no canal e bora pro conteúdo. Antes de eu ir, por que eu vou entregar isso daqui por último, tá? Porque eu preciso construir uma linha de raciocínio com você, porque senão eu vou basicamente tacar o conteúdo aqui e vai ficar confuso, apesar de ser algo muito simples, utilizando o ChatGPT para você fazer essa otimização, tá? Mas primeiro vamos lá, o que é a otimização das campanhas, tá? Basicamente, otimização das campanhas é você analisar as campanhas com datas pré-estipuladas. Por que é importante eu te trazer isso? Porque para pensar, se você fizer otimização, por exemplo, vamos supor que eu comecei a cuidar de uma conta hoje, exatamente hoje, dia 24. Comecei a atender, porém, eu vou otimizar essa campanha daqui uma semana, depois eu otimizo daqui um mês. Ou seja, eu não tenho períodos pré-estipulados para otimização. Isso gera um grande problema, então você precisa ter períodos pré-estipulados para você conseguir fazer isso. Então você sabe, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tenho um cliente, então se eu tenho um cliente, e aí eu vou entrar nisso aqui com você, tá? Quando que você tem que fazer isso? Mas o ideal aqui é você entender que você precisa ter esse período pré-estipulado. Então se eu tenho um cliente, vamos supor que eu vou fazer otimização de segunda, quarta e sexta. Então, toda segunda, quarta e sexta eu faço otimização na conta. Então, você precisa ter isso pré-estipulado. Qual que é o erro, tá? E aqui é importante te trazer isso. Aí você pode me falar, cara, e se eu olhar a campanha nessas datas que eu pré-estipulei antes, eu preciso sempre mexer nas campanhas? Não. Esse é um dos maiores erros. Sempre querer mexer. Às vezes a otimização, e eu tô falando aqui às vezes, tá? Então presta atenção. Às vezes, essa otimização vai ser não fazer nada. Absolutamente nada na conta. Você vai ver a conta e vai falar, nossa, tá, a campanha tá indo muito bem. Agora eu acho que eu não preciso fazer nenhum teste. Não vou fazer nenhum teste agora. Vou deixar como está. E isso foi uma otimização. Por isso que eu te falei. Você precisa ter data pré-estipulada. Às vezes você vai mexer, às vezes você não vai mexer, vai depender, tá? E aí agora a gente vai para a data. Quando eu faço de segunda a sexta, de segunda a quinta, 3 vezes na semana, uma vez na semana, isso daqui é muito relativo. E aí eu preciso também te trazer isso. Por que é relativo, tá? Primeiro, é muito relativo porque depende da quantidade de clientes que você tem. Imagina assim, tá? Você atende um cliente. Cara, você tem um cliente, então entra na conta desse cliente, faz otimização todos os dias, se for possível. E não que, então eu vou atender muito bem só se eu tiver um cliente. Não estou dizendo isso, presta atenção, tá? O que eu estou querendo dizer, isso é questão de otimização de tempo. Então, se você tem um cliente, cara, você tem apenas um cliente, você não vai olhar na conta de outros clientes. Então, vê todos os dias ali a conta desse cliente. E aí não é somente ver, tá? Porque obrigatoriamente, na minha visão, você tem que olhar a conta do seu cliente, pelo menos olhar, a gente está falando aqui de visualizar, todos os dias. Porque às vezes pode ter acontecido algum erro, pode ter acontecido algum problema. Então você precisa estar ali constantemente. Mas o que eu estou querendo te trazer aqui é que você precisa otimizar se você tem apenas um cliente todos os dias. Faz uma olhada ali todos os dias, vê se tem alguma otimização. E detalhe, otimização não necessariamente vai ser mexer. Às vezes vai ser deixar do jeito que está, tá? Então isso é uma das coisas que depende. Segunda coisa, depende de quanto tempo a campanha está ativa. Cara, você acabou de subir uma campanha no Meta Ads. Você acabou de subir. Essa campanha é muito nova. No outro dia é importante que você veja. Você não vai esperar uma semana, 2 semanas, 3 semanas para a campanha que você acabou de subir. Pode ser que você acabe de subir em 1, 2 dias, a campanha está com uns dados muito ruins. Está com métricas muito ruins. Você vai olhar aquilo e você precisa mexer o quanto antes, porque você acabou de subir a campanha. Então, depende de quanto. Agora, se por exemplo, você entra numa agência e aí nessa agência já tem uma campanha que já está rodando, vou dar um exemplo aqui, tá? Mais de 1 ano e a campanha está performando muito bem. Não necessariamente você vai ficar vendo toda hora essa campanha, todo dia. Não necessariamente, você vai colocar ali, vou ver de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, vou ver de segunda e quinta. É um exemplo. Então você precisa saber e conseguir ter esse feeling. Com o tempo você consegue ter esse feeling de uma maneira melhor, tá? Lembrando, presta atenção, eu vou revelar pra você esse hack. E quem não tiver vai se arrepender. Aí depois você não sabe porque o cara que tá assistindo o vídeo vai ficar à sua frente. Então,
De verdade, não é pra, ai, por que eu quero que você fique até o final? Eu tô te construindo esse canal aqui só pra te mostrar, tá? Tem mais de 80, com esse vídeo vai ficar mais de 80, tá? Mais de 80 vídeos. Se eu quisesse que simplesmente você ficasse assistindo, eu não faria tantos conteúdos. Até porque essa é a minha menor fonte de renda, tá? Minha menor fonte de renda. Eu construo muito mais coisa e eu faço muito mais grana com a minha agência, atendendo os meus clientes. E é isso que eu tô te ensinando aqui. Terceira coisa, depende de como está a performance. Cara, para pensar comigo, meu jovem. Pensa comigo. Se a sua campanha ela está muito ruim, você precisa mexer nela urgentemente. Ai, mas eu subi a campanha ontem, tá muito ruim, você precisa mudar. A gente chama isso de quando a gente fala que quando tá caindo do penhasco. Quando a campanha tá caindo do penhasco. O que significa isso? Você tá vendo a sua filha, ela vai cair do penhasco. Você vai deixar ela cair do penhasco? Não, você vai ir lá urgentemente. Você não vai ficar olhando, pensando muito, entendeu? É a mesma coisa com a campanha. Se sua campanha está prestes a cair do penhasco, tá, vai lascar tudo, tá muito ruim, a métrica tá muito ruim, você tá pagando muito caro no lead. Você não vai ficar olhando, você não vai ficar observando, você não vai ficar pensando muito. Você tem que mexer, você precisa fazer alguma coisa. Então, nesse caso, você precisa também fazer otimizações pontuais. E aqui por último também depende da sua verba. Se você tem uma verba muito pequena, não tem muitos testes para você fazer, muitas das vezes. E aqui eu tô falando que é muito pequena. Se você tem muito mais verba, dá para você fazer muitos testes, dá para você fazer muitas coisas diferentes. Então, isso daqui é super importante de trazer, tá? Então, aqui falamos o que é otimização, quando fazer. Agora a gente vai falar o que você deve otimizar, tá? Primeira coisa, tá? Quando a gente falar de Meta Ads, 90% é relacionado ao criativo. O criativo ele manda em 90%. Se você acertar no criativo, é muito provável que no Meta Ads você vai ter muito resultado. É muito difícil você não ter resultado se você acertar nos criativos. Então a primeira coisa é você fazer bons criativos assim top. E consequentemente otimizar esses criativos. Ah, e o meu criativo não está performando tão bem. Troca de criativo. Na outra semana não está performando tão bem, troca de novo, até você encontrar e aí sim você acertar. Mas, como eu te falei, 90% da performance ali da sua campanha tem a ver com os criativos. Criativo ele manda muito, principalmente no Meta Ads que a gente está falando, tá? Segunda coisa, público. Quando a gente fala de Meta Ads, são duas coisas que você vai precisar otimizar: criativo e público. Então, cara, acertou no criativo, mas quer melhorar os resultados também? Público. Procura entender qual é o público que você está atingindo. Quando a gente fala de negócio local, a gente tem que ter principalmente essa visão de que a gente atende geralmente, dependendo do negócio também, clientes ali geralmente num raio próximo. Se a gente está falando de clínica, se a gente está falando de coisas, né, que a pessoa precisa presencial principalmente, que é negócio local, né, no geral. Então você precisa atingir ali as pessoas que estão próximas e tudo mais. Às vezes você vai utilizar segmento de interesse. Mas no final das contas, as duas coisas que você vai otimizar é criativo e público. Acerta no criativo e acerta no público, que é 10-10. Você conseguiu otimizar e aí você vai fazendo isso. Ah, mas minha campanha, presta atenção nisso, tá? Que isso daqui é importante. Ah, mas minha campanha está indo muito bem. Está indo muito bem, eu vou... Cara, acredite em mim. Você tem uma campanha ali, indo bem, performando bem. O que você pode fazer? E a gente está falando aqui de criativo e de público. Nossa, encontrei e tudo mais. Você consegue criar uma nova campanha para teste. Usa uma campanha de teste para você ficar testando novos criativos, novos públicos. Porque você consegue... Ah, mas às vezes tá bom. Pode ficar ainda melhor. Agora, o problema é você deixar só esse criativo que está performando bem, esse público que está performando bem, não testar mais nada e daqui a pouco ele parar de performar. Porque isso acontece, tá? Todo criativo satura, todo público, muitas das vezes... Todo público não, né? Mas na grande parte das vezes também satura. Então você precisa estar ali fazendo testes justamente para conseguir melhorar a sua performance. O segredo está em você melhorar. E tráfego pago é isso, é fazer testes, fazer testes, fazer testes. Então presta atenção nisso, tá? Não cai nesse lance de se acomodar quando você tiver bons resultados. É por isso que serve a otimização. Ah, eu vou programar então para fazer de quinta e terça. Terça e quinta sempre você faz otimização. Vai lá, testa criativo, viu que tá dando certo. Ah, encontrei outro que dá certo, que tá até melhor o CPA. Você sobe na campanha. Tá, agora eu vou falar de maneira geral, antes da gente falar do nosso hack, tá?
Porque esse hack aqui eu quero, cara, de verdade, de verdade, de verdade mesmo. Você vai achar isso daqui muito da hora, mas muito da hora. E aí, enfim, eu já vou falar sobre isso pra eu não pular, já tô até querendo pular. Quais métricas eu devo ver? Isso daqui é muito importante, tá? Aqui eu peguei as 3 principais métricas, óbvio que tem mais métricas, mas essas na minha visão são as 3 mais importantes que você deve avaliar e olhar ali no MetaEds, tá? Primeira é o CTR. O que é o CTR? É a porcentagem de pessoas que clicaram no seu anúncio após ver ele. Então aparece o anúncio ali, as pessoas que clicam, esse é o CTR, vai ter uma porcentagem. Quando esse CTR estiver ruim, e aí, e quando eu sei que está ruim? Nesse hack aqui eu vou te mostrar como faz isso, tá? Pra você não ter que ficar precisando necessariamente decorar, ou, nossa, precisa ser assim, eu vou te explicar, tá? Então fica tranquilo. Mas, CTR é muito, mas muito importante. É aqui que você vai saber se o criativo ele tá bom ou não tá. Se ele não tiver bom, você vai saber. E aí, na maioria das vezes, o que você vai fazer para melhorar esse CTR? Você vai ter que mudar seu criativo, tá? Você vai ter que fazer um criativo novo. E aí, uma das coisas mais importantes no criativo, o criativo ele tem uma estrutura. Mas eu não sei o que é isso. Você não sabe o que é isso? Vem aqui no vídeo. Tem vídeo de eu ensinando como construir criativo, como fazer exatamente o criativo. É só você vir aqui. Tem tanto vídeo agora que até demora para eu encontrar. É só você vir aqui, deixa eu ver aqui, ó, esse vídeo aqui. Melhores criativos em minutos. Só você vir aqui e assistir esse vídeo. Eu ensino exatamente como fazer, tá? 12 minutos eu ensinando só fazendo criativo. Inclusive, eu fiz isso e eu faço isso sempre com os meus clientes e performa muitos criativos. Por isso que eu tô te falando, tá? Faz que é 10/10. Então, você tem que mudar o criativo. Principal coisa no criativo é esse hook rate. É o que a gente chama de gancho, tá? De uma maneira mais, vamos dizer, português, assim, gancho. É aquela primeira parte que tem que, em questão de segundos, chamar a atenção da pessoa, em questão de segundos, despertar o interesse da pessoa de forma rápida, para a pessoa não passar seu anúncio. Então isso daqui é muito importante, tá? Foca sempre quando você for fazer criativo em ter um bom hook rate. Ter ali, chamar a atenção da pessoa em 3 segundos no máximo, tem que ser rápido. Segunda métrica que a gente vai falar aqui é o CPA. CPA é quanto custa para gerar uma conversão. Então, quanto você paga no lead, quanto você paga na venda, quanto você paga ali para a pessoa chegar no seu WhatsApp. Quando a gente fala de negócios locais, que é o que a gente está falando, né? É principalmente o lead que está chegando ali. Então, se isso estiver muito ruim, então, por exemplo, o que a gente considera ruim? Eu vou te explicar aqui no hack. Eu vou te explicar. Mas, se tiver ruim, como que você melhora o CPA? Você vai trabalhar no que a gente estava falando. Criativo, que é o que a gente já falou aqui. Você vai trabalhar público, que isso também é muito importante, né? Às vezes está atingindo um público totalmente diferente, por isso que você está pagando muito mais. E também página de destino. Página de destino, às vezes, por exemplo, a conversão é para uma landing page, às vezes a conversão é para um site. Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor que você manda a pessoa para um site, lá no site tem ali o botão para ela ir para o WhatsApp. Se ela chega e demora muito para carregar o site, consequentemente essa pessoa não vai permanecer no site. Consequentemente, poucas pessoas vão chegar até o WhatsApp. E aí o que vai acontecer? O CPA ele vai ficar bem ruim aqui. Então é importante você fazer toda essa parte e analisar esses 3 pontos principalmente, tá? Criativo, público e página de destino. Agora a gente vai falar do CPM. O que é o CPM? É o custo por 1000 visualizações, tá? E aí, esse CPM, quando ele estiver ruim, muito provavelmente tem a ver com a sua segmentação. Por quê? Porque se você deixa um público muito específico ali, muito pequeno, acaba que pode ser que a concorrência fique maior, que fique mais difícil e tudo mais. Ou se você deixa um público também muito amplo, isso também pode ser um problema. Então você precisa analisar isso daqui. Eu trouxe essas principais métricas justamente para te dar ali um norte, para você ter um norte. Mas agora a gente vai falar do conteúdo que você estava esperando. Presta atenção, tá? Presta atenção. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Eu vou esperar antes de eu falar sobre esse hack. Pô, não custa nada. Não custa nada. De graça o conteúdo aqui. Eu sempre gravo conteúdos. Bora lá. Aqui, presta atenção, tá? A gente vai abrir agora a parte desse hack. Eu vou até deixar mais pra cá. Pra também não tampar tudo. Hack. Primeiro, a gente vai usar o ChatGPT Plus. Não tem ChatGPT Plus, cara?
Assim, eu vou fazer o que dá pra te mostrar, mas é muito melhor que o ChatGPT Plus. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar um agente de IA com o ChatGPT Plus e ele vai analisar sua conta. Tá duvidando disso daqui? Tá bom, então. Eu vou te mostrar na prática. Pra você não ficar, ai, será que tal coisa? Será que não? Eu vou te mostrar na prática. Vamos lá. Aqui a gente está no ChatGPT Plus 4.0, tá? Eu pago o ChatGPT. O que você vai fazer? Você vai falar assim, ó. Chat, presta atenção, porque isso daqui é o ouro, tá? Isso daqui é o ouro do ouro. Você vai usar o ChatGPT para ele criar um próprio script do que você quer. E aí, com o script que ele criar, você vai utilizar. Antes, e aí eu estou fazendo um curso de engenharia de prompt, estou fazendo esses cursos de agente de IA, e aí eu consigo te falar isso com propriedade, tá? Antes você precisava criar aqui um prompt assim fenomenal, muito bom e tudo mais. Você precisava entender de engenharia de prompt justamente para conseguir utilizar o ChatGPT da melhor forma. Agora você não precisa fazer isso se você pegar isso que eu vou te falar. Por isso que eu te falei que eu vou te revelar um hack. Então presta atenção. Você vai vir aqui e aí você vai escrever assim, ó, chat, escreva, ó, presta atenção, escreva para mim um script para eu criar um agente de IA que, ó, presta atenção. Chat, escreva para mim um script para eu criar um agente de IA que seja especialista em Facebook Ads. E aí você só vai precisar copiar isso daqui e colocar, tá? Porque você vai criar um agente que ele vai ser exatamente o que você quer e falando tudo o que você quer que ele faça. E aí ele, consequentemente, vai analisar depois as métricas, tá? Então, presta atenção. Seja especialista em Facebook Ads e analista de dados. Facebook Ads. Vamos até colocar aqui, ó. Para negócios locais e analista de dados. E que pegue os dados que eu mandar, interprete eles e me traga, além do resumo dos dados, o que eu devo fazer de otimização. Presta atenção, tá? Porque é uma coisa que eu tô fazendo aqui pra você, elaborando, justamente pra você conseguir utilizar isso. E depois que você fizer isso, você não vai ficar tendo tanto trabalho pra fazer as otimizações, tá? O que devo fazer de otimização? Seja em texto, planilha ou foto. Presta atenção. Ó, eu pedi pra ele escrever. Olha o que ele vai fazer. Ó, ele está escrevendo. Ele fez um script Python aqui usando as coisas, usando as informações. E ele está reescrevendo tudo aqui, ó. E aí ele falou que eu posso até, ó, presta atenção, tá? Aqui nesse caso daqui a gente não vai fazer ainda. Mas ele colocou, ó, dicas de automação. Você pode automatizar isso, porque é deixar isso de forma automática. Mas a gente não vai fazer isso. Agora que ele fez isso, eu vou copiar aqui e eu vou colocar tudo aqui. Então presta atenção, ó. Copiar. Vou copiar e vou colocar. Função de entrada. Porque isso daqui talvez você não esteja entendendo muito e o objetivo nem é entrar nessa parte de dados de programação com você para não ficar mais confuso. Mas o que eu estou fazendo aqui de certa forma para você entender? Eu pedi para ele escrever do jeito que é com prompt aqui, engenharia de prompt, tá? De uma forma mais específica. Tudo bem, como eu falei, você não entender. Mas eu pego isso daqui e aí eu colo
E aí ele entende o que eu estou fazendo, tá? Porque isso daqui é basicamente um prompt bem específico para ele fazer o que a gente quer. E aí, consequentemente, depois disso daqui, ele consegue fazer exatamente o que a gente quer. Ó, colei tudo, eu vou dar um Enter. Presta atenção, tá? Criou um agente. O especialista em Facebook Ads que interpreta a planilha. Aqui vão melhorias opcionais. Tá. Agora eu vou perguntar. Então o agente está criado, certo? Perguntei, ele sim, está criado, funcional, tá? Agora, olha isso que eu vou fazer, tá? Eu quero te mostrar na prática. Na prática, pra você não falar, será que isso daí realmente funciona? Será que não funciona? Eu vou pegar um dado aqui de campanha aleatório, para conseguir te mostrar. Eu vou jogar aqui e aí ele vai falar e ele vai fazer o que você deve fazer de otimização, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa dentro da comunidade Sobral, na comunidade que eu faço parte, que aí eu vou te mostrar isso daqui na prática. Senão eu vou pegar de alguma campanha minha mesmo e jogar aqui só para te mostrar isso daqui. Tá, aqui ó. Aqui que é, tá, eu vou ter que abrir. E eu não tô te mostrando essa parte, eu sei que você não tá vendo, tá? Porque senão aqui eu revelo vários clientes meus e eu não pedi autorização para nenhum cliente. E eu tento evitar mostrar informação de cliente se eu não pedir autorização. Mas eu vou te mostrar aqui que funciona. Vou pegar um exemplo prático de alguma campanha aleatória. Vamos pegar uma campanha aqui. Deixa eu ver. Vai ser essa daqui. Ó, eu vou printar uma campanha aleatória. Não, vou pegar até do dia 1 ao dia 24, que é hoje. Vou printar aqui. Tá. Ó, vou dar Ctrl V. Vou printar mais para pegar mais dados. Vou dar Ctrl V de novo. Tô pegando mais dados, tá? Para ficar mais completo e não trazer informação incompleta. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem. Ó, printar. Tá. Agora tá completo. Vou mandar aqui. Ó, presta atenção, tá? Dei um Enter. Ele vai analisar a campanha de forma automática. E aí ele vai me trazer o que está funcionando bem, o que está acontecendo. E eu quero esperar um pouco justamente para te mostrar, tá? Ó, vamos lá. Ó, resumo geral do desempenho das campanhas. Você está rodando 3 campanhas com objetivo de mensagens, com diferentes estratégias de orçamento e segmentação. O volume de alcance, apesar da diferença significativa, mostra um bom volume de alcance, porém, há diferença significativa no custo por resultado e na eficiência das campanhas. Aí ele está aqui, ó, ele trouxe as métricas e ele fala aqui, ó, o que está funcionando bem? A campanha de vendas de mensagens está entregando o maior volume de conversas e por custo, tá, mesmo com orçamento mais alto. CPCs baixos nas 2 primeiras campanhas mostram 0,75, são excelentes indicadores de boa atratividade criativa e do público. Todas as campanhas mantêm CTR acima de 1%, que é ótimo para o tráfego de mensagens em campanhas locais. Pontos de atenção, presta atenção. A campanha de teste de vendas está com CPA muito alto e alcance muito baixo, mesmo com o CPM quase 2 vezes maior que as demais. Isso mostra baixa eficiência. A campanha de engajamento está com um bom custo por resultado, mas com o objetivo de mensagem pode estar sendo puxado por engajamento fake. Atenção ao tipo de contato gerado. Então ele fala para tomar cuidado com isso. A frequência está dentro do aceitável. É aqui, ó, recomendações das otimizações. Ele me traz o que eu posso fazer para melhorar isso, tá? Aí ele faz daqui, ó, desativar ou ajustar a campanha de teste, que é uma coisa que inclusive eu já fiz.
Mas estou só te mostrando, tá? O custo por estar alto demais, você pode pausar, mudar criativo, ou o que você pode fazer. Segundo, seguir investindo nas campanhas com 301 resultados, que é aquela que ele mostrou aqui em cima. Faça duplicação com segmentações específicas, teste variações de criativo e copy, crie público aqui semelhante de lookalike. Aqui, ó, testar retargeting, que no caso é entrar em contato com essas pessoas de novo, testar uma nova campanha de conversão de leads, formulário instantâneo. E aí ele fala aqui de sugestão de distribuição das campanhas. Ou seja, ele me traz todo o que precisa e ainda ele me pergunta, quer que eu faça um PDF e monte um comparativo mês a mês? E ainda ele me pergunta se ele quer que faça mais coisas. Quer que eu formate esse relatório visualmente ou gere versão de enviar ao cliente? Ou seja, ele poderia fazer um relatório para mim. O que eu quis te mostrar aqui, que a gente consegue criar um agente e utilizar esse agente para fazer o trabalho de análise e trazer otimizações. E aí, óbvio que é bom você ter conhecimento para você saber o que você está fazendo, mas você consegue tirar vários insights do que ele está te trazendo, entendeu? Então isso daqui é muito relevante, muito importante e vai mudar o seu jogo se você souber utilizar, porque você escreveu aquele código agora que você tem, esse agente, é só você vir aqui. E eu nem tô falando de fazer assim de forma automatizada, tá? Mas só você vir aqui jogar ou a planilha, ou o seu relatório, ou até mesmo fotos, e ele vai fazer toda a análise, te trazer os insights e o que você pode fazer de otimização. Então, esse foi o conteúdo, eu vou deixar outros 2 vídeos aqui pra você. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e tamo junto.